Olá, e vamos prosseguir agora com mais algumas ilustrações, agora juntando o Power Pivot com o Power View. Estarei trabalhando com esta base de dados, a base de dados de uma academia, onde nós temos aqui a lista do nome dos alunos, a data de matrícula, nós temos a informação da idade dos alunos, se eles trabalham ou não. Então, nós temos várias informações nesta base de dados. Temos a mensalidade. Esta base de dados vou procurar disponibilizar para você poder praticar junto comigo. E se você ainda não ativou o seu Power View, tente ativar o seu Power View para que você possa me acompanhar nestas aulas, ok? Então, antes da gente poder levar esta base de dados para o Power Pivot, para a gente poder dar exemplos de funções DAX, primeiramente a gente vai formatar esta tabela em tabela especial, muito conhecida no Excel. Então, eu vou deixar aqui selecionado a A1 e simplesmente vou fazer assim. Vou clicar na guia Inserir e escolher a opção Tabela. Após fazer isto, vou deixar aqui marcado esta opção. Minha tabela tem cabeçalhos e em seguida vou clicar em OK. Vou escolher esta formatação aqui em estilo de tabela. Veja que já foi aplicado a tabela especial. No entanto, já apareceu aqui a guia contextual Ferramentas de Tabela e a aba Design. Eu vou escolher esta formatação. Então, vou clicar aqui. A formatação você escolhe a seu gosto. A data da matrícula não apareceu formatada, eu vou selecionar aqui esta coluna e em seguida vou vir aqui na guia página inicial e escolher a opção data abreviada. Depois vou selecionar aqui a coluna mensalidade e vou dar um clique aqui no estilo de moeda. Ok, vou salvar alterações, você tente me acompanhar também, tá bom? Então é necessário que deixemos a tabela no formato de tabela especial para que a gente possa trabalhar com suplementos que são as ferramentas voltadas para o Business Intelligence. Então, como você já viu como ativar o Power Pivot, você vê que nós temos aqui já a guia do Power Pivot, ok? Nós temos aqui alguns botões. Nós também temos ele disponível aqui, em forma de atalho. Olha lá, na guia Dados, como nós já mostramos, não é? Aqui no botão Gerenciar modelo de dados. Então, vamos utilizar aqui a guia Power Pivot. E agora, como já formatamos a tabela como tabela especial, neste momento eu vou clicar neste botão, adicionar o modelo de dados. Por que nós fazemos isto? Quando for a primeira vez que você for utilizar esta tabela no Power Pivot, você vai ter que clicar neste botão. Depois disto, você não precisa mais clicar neste botão, ok? Você faz isso apenas a primeira vez. Então, vou clicar nele. Veja que eu não preciso selecionar a tabela, basta que esteja com alguma célula selecionada, ele já vai identificar. E antes da gente clicar aqui, vamos colocar um nome para a tabela que faltou. Vou voltar aqui para a aba Design e aqui em nome da tabela, veja que está como tabela 1. Então vamos clicar aqui dentro e vamos colocar assim, F Academia. F de fato, tá bom? Ou seja, porque é aqui onde tem as ocorrências dos alunos inscritos, o registro geral deles. Então, já que colocamos o nome, voltemos aqui para a guia Power Pivot e vamos clicar aqui no botão Adicionar o modelo de dados. E lembre-se, mantenha alguma célula aqui selecionada, tá bom? Então, vou clicar. Ok, então ele processou, ele abriu aqui o suplemento Power Pivot. E aqui no suplemento Power Pivot, nós vamos ter um exemplo de como nós podemos construir as funções DAX. As funções DAX semelhantes ao Power BI. Eu vou maximizar aqui ele. Então, ele trouxe aqui toda a nossa tabela. E veja que nós temos aqui a seguinte coluna, adicionar coluna. É aqui que nós vamos criar as chamadas colunas calculadas. É quando eu quero incrementar uma nova coluna que vai me trazer algum resultado vindo de alguma fórmula ou alguma função DAX. Ok? Então, aqui são as colunas calculadas. E aqui embaixo é onde nós construímos as nossas medidas. Toda medida ela é desenvolvida aqui embaixo. Então, nós podemos criar a medida soma, máximo, mínimo, média. Você lembra o que é medidas? As medidas elas representam todo um conjunto de informações a partir de apenas um único dado. Por exemplo, eu tenho aqui o registro de várias mensalidades. Eu quero trazer a soma geral. Então, sempre quando nós precisarmos obter uma rápida informação dentro de um conjunto de dados como este, nós vamos utilizar uma medida. Então, medida são resumos. As medidas sempre vão nos retornar um valor único a partir de um conjunto de valores.
E existe uma série de vantagens em trabalhar com medidas. Elas melhoram muito a performance. E através de uma única medida, eu posso utilizá-la para obter diversas visualizações conforme a sua necessidade. Então vamos criar aqui a nossa primeira medida, que será a soma. Então vou clicar aqui embaixo, pode ser exatamente aqui, tá bom? E após clicar aqui, diferentemente do Excel, pelo fato daqui ser um suplemento, nós não editamos aqui diretamente. Nós vamos vir aqui para a barra de fórmulas. E aqui nós vamos colocar o nome da medida, que vai ser total geral. Vou colocar dois pontos igual, é este o funcionamento da medida. Vou colocar dois pontos igual, como você está vendo. E agora eu vou colocar a medida soma. Vou apertar a tecla Tab, abro parênteses e nós vamos pegar a coluna mensalidade. Ok, ele já identificou aqui, ele trouxe aqui o nome da nossa tabela, F Academia, e a coluna mensalidade. Vou dar um Tab, fecho parênteses e vou dar um Enter. E olha só, ele criou aqui a nossa medida, ok? Posso clicar com o botão direito sobre esta medida e vir aqui em Formatar, escolher a opção Moeda e clicar em OK. Vou ampliar aqui a coluna mensalidade e veja que ele formatou, colocando aqui o símbolo monetário e a formatação do separador de milhar no número, ok? Vamos agora criar uma outra medida que ela tem por finalidade fazer uma contagem de tudo que eu tenho aqui nesta coluna. Veja que nesta coluna nós temos a informação de quem trabalha, de quem não trabalha, ok? Então esta medida vai ser fundamental quando a gente quiser visualizar em um gráfico o quantitativo de pessoas que trabalham e não trabalham. Então vamos utilizar uma função extremamente útil que vai servir para contar os valores. Então vou clicar aqui e vou escrever aqui quantidade e apenas para fazer referência para a coluna vou colocar uma barra vertical e vou colocar o nome trabalha, que vai fazer referência para a coluna. Vou colocar dois pontos igual e vou digitar a função counter, vou teclar Tab, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a palavra trabalha, exatamente para ele poder identificar a coluna que nós estamos trabalhando. Vou teclar Tab, fecho parênteses e vou dar um Enter. Então agora nós temos duas medidas. Veja que esta medida está me trazendo 112, ou seja, ele está contando quantos registros aqui, quantos valores eu tenho preenchido nesta coluna. Eu tenho 112 valores. Porém, esta medida aqui vai ser muito útil na hora que eu for construir um gráfico lá no Power View. E você vai ver agora. Da mesma forma que esta medida aqui, a medida soma. Então, nós temos a medida soma e a medida contagem, ok? Feito este procedimento, vamos fazer assim. Eu vou salvar alterações, vou clicar aqui em salvar. Neste momento ele está processando, veja que está salvo. Toda vez que eu clico no botão salvar, ele exibe aqui a planilha do Excel. Porém, se eu quiser retornar para o Power Pivot, ele está aberto. Só você ir na barra de tarefas, ele vai estar lá aberto. Então é só você clicar. Veja que aqui do lado, como você está vendo, eu tenho o Power Pivot aberto e a planilha do Excel. Eu vou clicar aqui, olha lá. Eu estou aqui no Power Pivot e se eu quero retornar para o Excel, simplesmente eu vou lá na barra de tarefas e escolho aqui o Excel. Vamos retornar para ele. E já que nós criamos duas medidas, agora vamos utilizá-las. Então, nós vamos ir para o Power View, aqui que entra o Power View. Vamos lá, eu vou clicar aqui na guia dados. Eu havia habilitado o Power View aqui, exatamente na guia dados. Mas você pode colocar em qualquer guia. Ok? Então, como eu já estou com qualquer célula aqui selecionado, eu vou clicar aqui no botão Power View. Ele está processando, vamos aguardar um pouco. Ok, sempre ele vai trazer a tabela aqui que nós temos lá no Excel. Simplesmente eu vou apertar a tecla Delete, vou clicar aqui no título e vou colocar Academia. Depois eu posso formatar, vou clicar aqui fora. Veja que ele trouxe aqui a nossa base de dados, os campos. Eu vou exibir aqui os campos e olha só as medidas que nós criamos lá no Power Pivot. Olha lá, a medida quantidade, que foi utilizada a função counter, que é uma contagem, e aqui é a medida total, total geral, que foi utilizada a soma. Então vamos fazer um exemplo. Vamos vir aqui na coluna trabalha, olha lá, ok? Então vou clicar nela, nesta coluna e arrastar para cá, aqui em cima. Solto, veja que ele me trouxe aqui a lista, não e sim. Agora eu quero saber quantos trabalham e quantos não trabalham. E aí que eu vou precisar da minha medida. Veja como ela vai ser útil agora. Olha lá,
Eu vou clicar nesta medida e arrastar. Vou manter aqui selecionado, vou clicar na medida e arrastar para cá. Vou arrastar aqui, olha, e vou soltar. E olha só a informação que ele me trouxe. Então, tenho 25 alunos que não trabalham, que não estão empregados, e 87 alunos que trabalham. Olha só que informação importante. E ele me traz aqui um total que é fazendo referência à quantidade de registros que eu tenho naquela coluna trabalha. Mas a informação que eu pretendo é exatamente esta, ok? Aqui a gente pode converter para um gráfico. Eu vou clicar aqui em gráfico de barras e escolher aqui, barras empilhada. Vamos aguardar um pouco e olha só. Então, aqui nós já temos estas informações. Então, veja, quando eu paro o ponteiro do mouse, ele vai me dar aquela informação específica. 25 não trabalham e 87 pessoas estão no mercado de trabalho. E agora vamos ao exemplo do total geral. Vamos ver o total de mensalidades por turno de atividade. Então, vou clicar aqui em turno de atividade, vou arrastar para cá. Olha lá, nós temos manhã, tarde e noite. Vamos ver o total de mensalidades de cada um. Então, eu vou precisar desta medida. Olha lá, a medida total geral, ok? Vamos clicar nela e arrastar para cá, olha. Aqui em cima, veja que fica mais selecionado, não é isso? Fica destacado aqui, então você solta exatamente aqui dentro, tá bom? Então, solto. E aí, olha só o que ele me trouxe. Então, veja que aquela medida total geral, embora esteja somando tudo, a medida conseguiu criar uma segmentação por turno de atividade. Olha só que maravilha! Extremamente poderoso este recurso. Então, veja que nós temos aqui o total 2.770 de mensalidades manhã, noite, este valor, e nós temos aqui a tarde. E aí nós podemos criar algumas análises. Vou colocar aqui em um gráfico, vou vir aqui em gráfico de coluna e escolher esta opção mesmo, coluna clusterizada. Vou ampliar, beleza, então nós temos aqui as informações. Olha lá, vamos ver agora quantas pessoas do sexo masculino e feminino frequentam a academia. Então, por exemplo, eu vou vir aqui neste campo, arrasto para cá, e vou fazer agora um pouco diferente. Vou utilizar uma medida implícita. Eu vou pegar este mesmo campo e arrastar para cá. Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, arrastar para cá, olha só, solto. Sendo que este recurso que eu estou demonstrando não é tão eficiente. Eu estou apenas dando exemplo. O melhor mesmo é utilizar medidas de contagem, que depois eu vou dar outro exemplo de uma outra medida que vai servir para qualquer contagem. Sendo que este recurso aqui, este método que estou demonstrando, não é tão eficiente. Soluciona em alguns pontos, mas não dá uma performance. Por isso mesmo, vou demonstrar uma outra medida de contagem que você verá logo mais. Então, veja que ficou repetido, não é? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo, nós vamos clicar na setinha apontando para baixo e vamos escolher esta opção, contagem. Vou dar um clique. Olha só o que ele me trouxe. Então, nós temos 48 pessoas do sexo feminino e 64 pessoas do sexo masculino que frequentam a academia. Vou clicar aqui em outro gráfico e escolher a opção pizza. Vou ampliar aqui, vou movimentar este gráfico. Para a gente poder movimentar o gráfico, veja que quando eu paro o ponteiro do mouse aqui na borda do gráfico, aparece uma mãozinha, não é? Então, pressiono e arrasto, ok? E aí nós temos a maravilha da interatividade. Olha só. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em manhã, o que é que ele vai me trazer? Ó, vou dar um clique. O que é que aconteceu aqui? Veja que quando eu cliquei, o gráfico aqui se alterou e também esta informação aqui se alterou. Por quê? Quando eu cliquei, veja que neste turno da manhã, nós temos, então, 13 pessoas do sexo feminino que frequentam neste turno. E aqui nós temos, então, 34 pessoas do sexo masculino que frequentam neste turno. E entre eles, nós temos o quê? 39 pessoas que estão no mercado de trabalho e apenas 8 pessoas não se encontram no mercado de trabalho, não se encontram trabalhando. Olha só como é interessante. Então, se eu clicar aqui noite, olha lá, já é diferente. No turno da noite, nós temos uma presença maior de pessoas do sexo feminino, 24 pessoas, e masculino é bem menor. Ok? Vamos ver aqui no turno da tarde, já está quase por igual, não é? Temos 11 pessoas do sexo feminino e 14 pessoas do sexo masculino. Olha só a maravilha do Power View.
Ok? Então, na próxima aula, vamos continuar dando mais exemplos. E faça os seus exemplos aí, instale o Power View, ative, para que você possa me acompanhar nessas ilustrações. Vou clicar aqui na guia Power View, vou escolher apenas um plano de fundo, vou escolher exatamente esta opção. Posso escolher qualquer uma, tá bom? Olha lá, esse daqui fica mais interessante, Dark. Posso escolher qualquer tema também. Olha lá, temos vários temas que você pode também escolher. Vou deixar por enquanto neste primeiro, tema 1. Salve as alterações. Veja que neste momento nós utilizamos o Power Pivot para gerar duas medidas, não foi? A medida de contagem, a soma. Depois nós retornamos para o Excel, aqui no Power View, e utilizamos as medidas que nós criamos na construção do dashboard interativo, tá bom? Nós vamos prosseguir na próxima aula. Te aguardo lá!